pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazerem esse lindo guaxinim de amigurumi, que foi um dos mais pedidos no ano passado, né? Muitas pessoas entraram em contato comigo, me pedindo receita, perguntando se eu vendia receita, inclusive, né, pessoal? E tudo que eu posto aqui no canal é totalmente gratuito. Então, eu decidi já no ano passado mesmo a gravar o passo a passo dele para estar ajudando você. Porém, o que aconteceu, pessoal? Como sou eu que gravo, sou eu que edito, sou eu que posto, sou eu que comento aqui com vocês, eu acabei perdendo os meus vídeos. Eu já estava quase finalizando, né, essa peça para trazer o passo a passo para vocês. E no momento da costura, simplesmente eu já estava editando uma parte do vídeo, né, porque o vídeo ficou muito longo. E eu perdi esses vídeos. Então, como já estava no final do ano, eu já tinha outros projetos, né, outros trabalhos, eu não consegui gravar no final do ano passado, né? Era para esse vídeo ter vindo depois das coisas de Natal. E aí, pessoal, aconteceu o seguinte: se você está vendo essa segunda parte, aí você reparou que na primeira parte não tem introdução. Na verdade, essa introdução era para ter vindo na primeira parte. Foi porque algo inacreditável aconteceu comigo, gente. Eu simplesmente quase perdi novamente todos os meus vídeos, né, desse passo a passo. Eu já estava novamente na parte da costura, quando o meu celular eu não conseguia mais editar o vídeo. Então, para não perder o meu vídeo, eu decidi lançar ele daquela forma que ele está. Ele está completo. A única diferença é que eu não tenho, né, eu no início dando a explicação, né, de como vai ser feito, do material que vai ser utilizado, as agulhas. Então eu tive que postar ele, na verdade, daquela forma, porque senão eu novamente perderia tudo de novo, né? Então eu decidi fazer o início do vídeo aqui com vocês, né, pra estar explicando isso. Então, para quem for no primeiro vídeo, pode seguir o vídeo, eu já conferi ele, tem um passo a passo, tá muito bem explicadinho. Apesar de ficar alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário também. E por favor, pessoal, entrou no vídeo, só porque não tem introdução, não dê dislike, tá? Deixa lá um joinha, tanto no primeiro vídeo quanto nesse segundo vídeo. Deixe também um comentário, que ajuda bastante. E eu gostaria também de pedir para que você ajudasse a compartilhar. E se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal também, tá bom? Agora, modificando aí um pouquinho o assunto, eu vou estar falando sobre essa belezinha aqui. Ele, pessoal, eu utilizei a linha Amigurumi, tá? Eu utilizei um novelo na cor cinza e detalhes para a cor branca e preta também é a linha Amigurumi, tá bom? Aqui nós vamos precisar também de dois olhinhos, né? Duas bolinhas de pérola que eu utilizei para fazer o meu olhinho. Utilizei agulha de crochê de 3,5 mm e agulha de tapeçaria para fazer a parte ali das costuras e também manta acrílica, né, claro, para fazer o enchimento. A manta acrílica é aquela plus, tá? Não é aquela que vende por metro, que ela é melhor para trabalhar. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Dúvidas, deixa aqui no comentário e tenha uma boa aula para vocês. Aqui, então, pessoal, nossas duas carreiras na cor preta, onde nas duas nós trabalhamos os aumentos. Na primeira carreira aqui com a cor preta foi 3 pontos baixos e um aumento, e na segunda era cada 4 pontos baixos um aumento. Agora eu já vou introduzir minha cor cinza, tá? Nós vamos trabalhar 3 carreiras com a cor cinza, então eu vou prender aqui o meu fio com uma correntinha, e nós vamos trabalhar agora a cada 5 pontos baixos, vamos fazer um aumento. Então, nós, como estamos trocando de cor, vamos pegar na alcinha aqui de trás o ponto, ó, preto. E eu venho, trabalho 2, 3, 4, 5. Então, fiz 5 pontos baixos, um para cada um dos meus pontos de base. Nesse próximo ponto, eu vou trabalhar aqui, então, o meu aumento. E nós vamos seguir dessa forma por toda a nossa carreira, trabalhando 5 pontos baixos e um aumento. Depois das próximas carreiras, na cor cinza, será mantendo ponto sobre ponto. Então, depois de finalizar essa carreira de aumento, vamos trabalhar mais 2 carreiras, aí sim vamos entrar dentro do ponto certinho, tá? E vamos trabalhar mais 2 carreiras na cor cinza.
Finalizando essas 3 carreiras na cor cinza, tá? Já contando aqui a minha carreira de aumento. Nós vamos trabalhar mais 2 carreiras na cor preta, mantendo ponto sobre ponto, sem fazer aumento e sem fazer diminuição. E depois nós vamos trabalhar mais 2 carreiras com a cor cinza, mantendo ponto sobre ponto. E eu vou voltar aqui para a gente dar início à diminuição com a cor cinza, tá certo? Então, você deverá trabalhar aqui, então, essa carreira de aumento, depois mais 2 na cor cinza, depois 2 na cor preta e depois mais 2 na cor cinza e eu já volto pra gente começar a diminuição. Trabalhado aqui, então, pessoal, nossas 3 carreiras na cor cinza, as 2 carreiras na cor preta, aqui eu já tenho minhas 2 carreiras com a cor cinza. Então, vou trabalhar aqui a minha primeira carreira em diminuição. Então, vou subir uma correntinha. Venho no meu próximo ponto e trabalho um ponto baixo, próximo ponto, um ponto baixo. E aqui no meu próximo ponto eu vou trabalhar também um ponto baixo. Pois iremos trabalhar nessa carreira a cada 4 pontos baixos, eu faço uma diminuição. Então, nós vamos seguir dessa forma por toda a carreira, chegando aqui no final, você vai arrematar o seu fio e você vai trabalhar depois, pessoal, 2 carreiras na cor preta, mantendo ponto sobre ponto. Nessas 2 carreiras na cor preta, nós não vamos fazer diminuição, tá certo? Depois de ter trabalhado, então, pessoal, nossas 2 carreiras na cor preta, mantendo ponto sobre ponto, eu já trabalhei aqui também uma carreira na cor cinza, tá? Agora aqui eu vou trabalhar uma carreira com diminuição, então vou subir uma correntinha, venho aqui no meu próximo ponto e trabalho um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou trabalhar já uma diminuição. Trabalho um ponto baixo. 2 pontos baixos, e no próximo aqui eu vou trabalhar a minha diminuição. Então, nós vamos seguir dessa forma por toda a nossa carreira, trabalhando essa carreira com diminuição. E depois de trabalharmos essa carreira, nós vamos trabalhar mais 2 carreiras, mantendo ponto sobre ponto na cor cinza. E depois que você tiver essas 2 carreiras finalizadas, aí sim você já pode cortar arrematar o seu trabalho e deixar um pedaço de fio para fazer a costura. Já. Parte das costuras, pessoal, nós vamos iniciar a parte da costura unindo aqui, então, a cabecinha ao corpinho, tá? Então, aqui eu já tô com a minha agulha presa aqui no meu fio, tá? E eu vou posicionar, pessoal, como eu falei pra vocês, com a mesma quantidade de ponto, tanto na cabecinha quanto no corpinho. Então, eu venho aqui no meu primeiro ponto aqui da minha cabecinha, ó, e eu vou prender no primeiro ponto da carreira de lá, ó. Sempre no primeiro ponto, o que devemos fazer é passar 2 vezes para que fique bem fixa, tá? E agora aqui é bem simples, você vem pegando num ponto, no próximo ponto da carreira embaixo e no próximo ponto da carreira de cima. Um ponto da carreira de baixo e um ponto da carreira de cima. Então, como tem a mesma quantidade de ponto, pessoal, não vai precisar você fazer adaptações. É só você vir pegando, ó, e fazendo a costura simples aqui de união da cabecinha ao corpinho, ó. Não puxe tão forte para que não franze a sua peça, mas também não deixe largo, porque se deixar bambo também, depois essa cabecinha automaticamente vai ficar um pouco mais mole. Então, vou vir aqui fazendo a minha costura e já volto já no finalzinho dela para mostrar como que eu vou fazer o arremate. Bem, pessoal, cheguei aqui já, falta 4 pontinhos pra gente fechar essa peça, tá? E quando nós vamos fazer a união de cabecinha para corpinho, o que é importante vocês verem quando chegar aqui no finalzinho? Se é necessário, vocês aplicar mais enchimento para que essa cabecinha ela não fique torta, não fique bamba, que ela tenha uma sustentabilidade, tá? Então, eu vou aqui com o enchimento, ó. Vou vir aplicando somente, pessoal, o necessário mesmo, para poder fazer a parte aqui do meu pescocinho, ó. Então, não é para abrir o ponto, é simplesmente só para poder
dar aí uma estabilidade melhor ao meu pescocinho. Então, eu já pus aqui uma quantidade, ó, que ficou mais fixo. E aqui agora, pessoal, eu já vou completar a minha costura. Quando eu sei que a quantidade de enchimento já é o necessário para minha peça, quando você molda ela, pessoal, e os pontos não abrirem, tá? Então, você sente que a pecinha já está bem cheinha e os seus pontos não abriram, tá? Sempre tenha esse cuidado de não esticar o seu ponto ao colocar o enchimento, tá bom? Então, vamos lá, ó. Falta 4 pontinhos aqui, onde eu vou unir aqui, finalizar a parte aqui da minha costurinha. Então, quando chegar novamente aqui no último pontinho, você passe 2 vezes a sua agulha, tá? Aqui agora, nós vamos arrematar esse fio, tá? E faço, pessoal, dessa forma, ó. Eu vou fazer essa primeira pecinha com vocês. Nós dividimos aqui o meu fio, ó. Depois de você dividir o seu fio, pessoal, aqui a nossa linha tem 5 fios, então ficou 3 para um lado e 2 para o outro. Com a ajuda de uma agulha, nós vamos passar ela bem rente aqui onde nós finalizamos, ó. Então, eu venho e passo um fio apenas, ó. E aqui agora, nós vamos dar vários nozinhos. Ó. É aquele nó bem simples mesmo, pessoal, que a gente já é acostumado a fazer. Eu faço pelo menos 4 vezes. Então, depois que você faz esse nozinho, veja que ele nem ficou aparente na sua peça, ó. Para você não cortar rente aqui e ter o risco dessa peça desmanchar, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos usar aqui a minha agulha de tapeçaria para passar esse restante de fio dentro do nosso ursinho, tá? Então, aí sim você vai poder arrematar e ter uma segurança melhor que esse fio não vai desmanchar. Então, passado aqui os 2 fios dentro da minha agulha, nós vamos vir aqui onde nós também finalizamos, ó. Eu vou introduzir essa agulha para dentro do meu bichinho, para ele poder sair o mais longe possível com essa agulha, ó. E eu passo todo o fio dentro dela, ó. E aqui, sim, eu vou arrematar esse fio. Então, esse arremate, ele fica com acabamento melhor e não vai ter o risco de desmanchar a sua peça. Vamos passar para as próximas costuras. Aqui, pessoal, eu já tenho a minha orelhinha primeira aqui colocada e eu vou mostrar agora para vocês como que eu apliquei ela. Tem a parte que, essa parte que está em preto, que é o detalhe da orelhinha, que também vamos fazer juntos, tá? Então, vamos iniciar com a parte preta aqui. Eu vou pegar a minha parte preta, vou passar o finalzinho do fio dela aqui dentro da minha agulha. E nós vamos ver, pessoal, posicionando aqui a frente, ó, do meu trabalho. Essa parte da linha aqui, pessoal, nós vamos dobrar ela, ó, porque nós vamos iniciar a costura sempre do lado do canto, tá? Essa parte da linha aqui. Então, você dobra a sua orelhinha, deixando dessa forma. Vamos vir aqui com a parte preta, ó, posicionar a frente da minha orelhinha. E aqui, pessoal, ó, você vem, tá vendo que aqui nós temos a nossa primeira carreira, tá? Dos nossos pontos. Então, eu vou prender aqui esse fio, ó. Nós vamos fazer tipo um caseado mesmo. Então, você desce e já sobe aqui no cantinho aqui do seu fio, ó. Da sua orelhinha, na parte preta, ó. Então, você sempre vai um ponto à frente e volta, desce no ponto de trás, ó. Desço e subo pegando ali, ó. Então, aqui o mais importante, pessoal, essa parte aqui, ela não vai ficar aparente na sua peça, essa parte da costura, tá?
Então, aqui o que é importante é ela ficar fixa. Então, você sempre vai descendo e subindo, ó. Sempre pegando aqui na lateral dos últimos pontos, tá? Que essa é a garantia que você vai ter aí, que o seu fio está ficando preso, ó. Aqui eu tô com meu dedo aqui dentro, eu sinto a minha agulha pegando nele, então eu sei que tá descendo e tá pegando nas duas partes, ó. Então, cheguei aqui e venho trabalhando aqui essa costura, ó. Quando chegar no último pontinho, você desça. E do lado de dentro, você vai fazer esse arremate. Veja que a minha pecinha, ó, ficou bem fixa no meu trabalho. Bem, pessoal, que eu já tenho a minha orelha fixada, tá? E eu não utilizo, pessoal, marcador. O que que eu faço? Eu sempre posiciono a primeira orelhinha e certifico que a outra vai ficar no mesmo rumo, que vai dar um acabamento melhor. Aqui eu já tô acostumada a fazer isso daqui, porque eu já fiz outras peças dele. Então, eu já sei certinho a quantidade de carreiras que eu preciso contar. Aqui, ó, para iniciar a minha costura inicial, eu contei 1, 2, 3. E a partir da quarta carreira, eu vim aplicando a minha orelhinha. Utilizei 6 carreiras passando tanto na orelhinha quanto na minha peça. Então, no total aqui, se eu contar a partir da primeira carreira para cima, serão 9 carreiras que eu vou utilizar, tá? Então, eu sempre gosto de iniciar a parte de costuras pelas minhas orelhas. Por quê? Elas vão definir também a posição aqui do meu olho, do focinho e dos bracinhos. A partir delas, eu consigo definir melhor a minha peça. Então, aqui agora, ó, eu tenho o outro lado da minha orelhinha e ela vai iniciar a costura a partir da parte de baixo aqui da minha orelhinha. Então, nós vamos contar aqui, ó, 9 carreiras. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui, essa carreira será a carreira que eu devo iniciar para ficar na mesma posição da altura. Então, aqui, como eu estou com câmera e a minha posição não é tão favorável para poder fazer essa costura, tá? Em casa vai ser bem mais fácil para vocês. Eu vou tentar aqui, então, posicionar para que fique o mais reto possível, pegando daqui, ó, e descendo sempre a posição aqui, para ficar no mesmo rumo a minha orelhinha. Então, vou contar aqui novamente de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai ser a partir dessa daqui que eu vou começar a fixar a minha orelhinha. Então, venho aqui nos meus 2 primeiros pontos, ó, pegando da orelhinha e vou puxar aqui o meu fio. Essa primeira costura faremos 2 vezes nos mesmos pontos, para ficar bem fixa. Então, aqui agora, ó, nós vamos vir trabalhando mais 5 carreiras, pegando tanto na orelhinha quanto no nosso ursinho. Então, eu venho aqui na próxima carreira da cabecinha, ó, e já passo pegando aqui na minha orelhinha. Então, essa é a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Porque eu passei aqui na parte do preto, ó. Então, nessa última aqui, eu passo 2 vezes ou 3 vezes, a quantidade de vezes que você achar que vai ser necessária aí para sua orelhinha ficar bem fixa. Então, fazendo dessa forma, ó, eu já tenho as minhas 2 orelhinhas fixas e elas estão no mesmo rumo, ó. Se você iniciar aqui a carreira, ó, da onde eu peguei, ficou na mesma posição de início e fim aqui delas, tá vendo? E aqui também na parte superior também. Mesmo com a dificuldade da câmera, pessoal, é aquilo que eu falei, quando você tá em casa é mais fácil de você posicionar e fica bem mais fácil de trabalhar as costuras, tá? Então, aqui eu já vou arrematar essa parte e nós vamos iniciar com o olhinho. Bem, pessoal, a parte aqui do meu olhinho, eu não consegui gravar costurando
juntamente com vocês, então eu vou ter que passar as coordenadas mesmo. Por quê? Qualquer detalhe que você ponha um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, você pode transformar o olhinho do seu bichinho em um olhar triste ou um olhar de raiva. Então, assim, para poder costurar esse tipo de olhinho, que é o olhinho do nosso guaxinim, eu gosto de colocar ele numa mesa plana e posicionar então meus olhinhos, tá? E tirar uma foto de cima, porque assim eu consigo visualizar melhor como que vai ficar depois de ser costurado. Então aqui agora eu vou passar as coordenadas das quantidades de carreira, a divisão de pontos, de como que eu coloquei esse olhinho no meu amigurumi, tá? Isso eu acredito que vai te auxiliar aí em casa a você conseguir fazer a sua costura. Antes de mais nada, é necessário você fazer a aplicação da sua bolinha aqui do seu olhinho, já na parte aqui onde a gente fizemos o nosso olhinho. Então, esse daqui meu, ó, ele está na segunda costura, no segundo pontinho. Você vai colocar ele sempre naquela parte aqui, onde nós deixamos os pontinhos sem trabalhar, tá vendo? Ó, ele fica no rumo do primeiro pontinho aqui, antes de começar o nosso ponto na cor branca, tá? Então, vamos lá, contando daqui de cima para baixo, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A partir da 10ª carreira, eu posicionei, então, aqui em linha reta, tá? O meu olhinho, ó, tá vendo? Que ele não, na verdade, ele não ficou retinho, né, pessoal? Ele fica um pouquinho caidinho aqui, essa parte branca, tá? Então, se você colocar, né, a quantidade de carreira que ele ficou pregado, então aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São um total de 7 carreiras. Então, aqui no meio, ó, se você olhar o primeiro início aqui da minha carreira aqui na cor preta, o meu primeiro pontinho com o pontinho do lado de cá, ficou uma divisão de 3 pontinhos, ó. Então, aqui ele ficou descaído, tá vendo? Mas não tanto, pessoal, porque se você juntar aqui também, querer colocar ele reto, ele vai ficar com um olhar de mal que eu falei pra vocês, tá? Então, aqui posicionando a partir da nossa orelhinha, tá vendo? Eu tenho aqui o meu ponto que eu vim fazendo a minha costura, ó. E se você contar aqui, são 3 pontinhos, tanto do lado de cá, quanto do lado de cá, tá? Então, aqui ficou o nosso olhinho. Quando eu falei sobre fazer as costuras, que eu deixei uma parte tanto do fio preto quanto da cor branca, foi para que no momento que eu fosse fazer essa costura aqui do meu olhinho, passando aqui em volta de todo ele, ficasse a cor preta. E aqui por cima ficou a cor branca, porque você já imaginou se você tivesse que pegar a cor preta para passar nessa cor branca? Não daria um acabamento muito bom, certo? Aquela parte onde eu faço o nozinho e passo do lado de dentro do meu trabalho, a cor preta principalmente, se você passar ela aqui na lateral do seu trabalho, vai ficar muito aparente. Então, eu joguei ela pro lado de dentro aqui no meio, porque aqui você tá vendo ela aqui, o arremate dela, aqui vai ficar tampado, porque eu vou colocar agora aqui com vocês o nosso focinho, tá? Então, foi exatamente por isso que eu trouxe os fios necessariamente aqui do meu olhinho para a parte aqui do meio do meu trabalho, tá? Para deixar o acabamento sempre da melhor forma possível. Então, eu espero aqui ter ajudado vocês. Então, posiciona seguindo essas coordenadas que eu falei, tanto da parte de cima, da lateral, dessa parte aqui do meio. Posiciona a sua peça sobre uma mesa, tira uma foto, veja se está na posição certinha antes de iniciar a costura, para você não ter que ficar desmanchando e refazendo essa parte que é um pouquinho mais complicada, tá bom? Vamos passar agora para a parte do focinho. Bem, pessoal, aqui eu tenho já um fio preto dobrado, tá? Ele eu cortei na medida de 1,5 m, dobrei e passei aqui dentro da minha agulha, tá? Então, nós vamos iniciar essa parte do focinho, pessoal. Se aqui está o início da minha carreira, a parte de baixo, eu vou fazer esse acabamento na parte de cima aqui, tá? Então, aqui, ó, nós vamos contar, você pode pegar daqui da parte de cima um ponto aleatório, tá? Mas aqui, ó, eu tenho a primeira carreira e a segunda carreira, então, eu vou vir na segunda carreira de dentro pra fora, ó. Vou puxar aqui meu fio dobrado. E nós vamos passar dentro aqui do início do meu trabalho, ó, que é nesse buraquinho que nós temos aqui ao meio, ó.
Vamos puxar e acertar aqui esse fio. Então, aqui agora, nós vamos pular os 2 pontos que a gente tem aqui da lateral, ó, desse ponto que a gente cruzou aqui. Então, eu tenho 1, 2. Eu vou vir aqui no terceiro, ó, também de dentro pra fora. E passar novamente aqui dentro da onde eu tenho o meu buraquinho já. Aqui agora, nós vamos passar no segundo ponto que eu tenho aqui, ó. Vendo que era aquele ponto do lado aqui do primeiro. E vamos passar aqui dentro do buraquinho. Nós sempre desce dentro desse buraquinho que a gente tem aqui ao meio, ó. Novamente, agora eu vou para o próximo ponto, que é o último ponto que a gente tem aqui, que ficou sem passar, que era aqueles que nós tínhamos pulado no meio. Então, veja que nós temos 4 pontos que nós vamos vir passando sempre de dentro, para dentro da nossa argolinha aqui do meio, passando esse fio, tá? Então, nós vamos passar ainda mais 2 vezes nesse primeiro, nesse segundo, no terceiro e no quarto. Nós vamos cruzar aqui 2 vezes esses pontinhos, tá? Fazendo da mesma forma que eu fiz aqui, pessoal. Você vem, porém, a gente faz uma remessa para depois voltar no ponto, tá? Então, vou mostrar aqui novamente para vocês, ó. Aqui agora você já pode vir pro segundo, tá? E vamos aqui agora para o terceiro, sempre ajustando, tá, pessoal? Aqui, por conta da posição da câmera, eu não consigo fazer o ajuste tão bem, mas em casa, sempre vem ajustando o seu fio, não deixando ele ficar enrolado, tá? Sempre tenham esse cuidado. E aqui, o último pontinho. Então, agora eu vou fazer mais uma vez todo esse processo que eu acabei de fazer aqui com vocês agora. Vou iniciar aqui no meu primeiro ponto, segundo, terceiro e quarto, tá? Cada um dos buraquinhos. Aqui agora nós vamos trabalhar, pessoal, pegando no primeiro pontinho que eu tenho aqui. E nós vamos cruzar ele, passando por cima de todos até o primeiro ponto da lateral de lá, ó. Nós vamos descer dessa forma, para deixar um acabamento agora aqui em cima, ó. Faço isso também 2 vezes, tá? Aqui não tem necessidade de ser 3 vezes, igual nós estávamos fazendo embaixo, ó. Então, ele já ficou fechadinho ali em cima, deixando um acabamento melhor. Seguindo uma linha reta, nós vamos pular aqui 2 carreiras, ó. Eu vou introduzir minha agulha aqui, para deixar bem aqui ao meio, ó, do meu focinho. E aqui agora a gente já pode arrematar esse fio com a parte do nosso focinho. O detalhe em preto já está pronto. Bem, pessoal, vamos dar início agora à parte do nosso focinho, tá? Aplicando ele no nosso ursinho. E aqui eu não sei se eu vou conseguir seguir totalmente o vídeo com vocês, por conta novamente da posição, porque aqui nós temos o detalhe da linha, então ela tem que ficar bem retinha essa parte aqui do meu focinho, tá? Mas eu vou estar passando aqui para vocês, claro, a sugestão de como que vocês devem seguir aí na sua casa, tá? Primeiramente, pessoal, essa parte aqui do meio, ó, que está o nosso focinho, ela tem que ficar bem no rumo aqui do meio certinho da minha cabecinha, tá? Então, nós vamos posicionar esse focinho sobre o olhinho aqui, pegando um pedacinho dele aqui dessa parte que nós temos aqui de cima, tá? Então, aqui nós vamos pegar, nós não vamos posicionar na hora que formos fazer a parte da costura, pessoal, você esticar, então, aqui para poder fazer essa costura, porque não vai ficar legal. Então, você tem que formar aqui, né, o focinho, porque depois nós vamos preencher essa parte, né, com o nosso enchimento. Então, aqui você vem, segure, ou você pode usar os marcadores para prender, para ficar mais fácil, tá?
E aqui, pessoal, se vocês forem contar da parte aqui da última carreira aqui do nosso olhinho, ó, eu tenho 1, 2, 3, quarta. Será na quarta carreira que eu vou introduzir aqui a minha agulha, então, para dar início e fazer a costura em volta de todo o meu focinho. Então, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto, ó, já vou descer nele. E presta atenção, pessoal, como que eu vou fazer essa costura, ó. Eu vou subir, pegando aqui, tá vendo, ó, dentro da minha correntinha aqui do meu ponto baixo, ó, pulando um ponto. Por que que eu pulo esse ponto? Porque depois, na hora de voltar, eu sempre volto no ponto de trás, pulo um ponto e subo no da frente, ó. Vou iniciar, então, essa costura aqui com vocês. Então, ó, eu volto no meu ponto de trás, ó, entrando dentro, aqui parece a correntinha mesmo, ó, porque é a nossa última carreira de ponto baixo, então eu já desço e subo aqui, pulando um ponto de base, ó. Sem deixar bambo e sem ficar apertado, tá, pessoal? Para não franzir aí a sua peça, ó. Então, vamos lá, ó. Venho subindo. E vou costurando, ó. Então, aqui agora vai começar a ficar um pouquinho mais difícil pra mim por conta da posição da câmera mesmo, viu, gente? Mas em casa é bem mais fácil do que aqui quando a gente está necessariamente gravando, ó. Então, eu preciso pegar aqui no meu olhinho, ó, pra poder introduzir esse primeiro pontinho aqui, ó. Então, pessoal, eu vou fazer aqui a minha volta, tá? Nós vamos costurar dessa forma aqui, igual eu mostrei pra vocês, porque eu preciso ver se tá ficando retinho o meu trabalho aqui, tá? Então, vou dar uma paradinha aqui no vídeo, vou posicionar minha peça certinha pra continuar a costura e finalizar aqui essa costura com vocês, tá bom? Bem, pessoal, já tô chegando aqui no final aqui da minha costura, tá? Aqui eu já coloquei um pouquinho de enchimento, sempre tenham cuidado, pessoal, de não colocar tanto, tá? Pra não abrir esses pontos, é uma coisa bem delicada mesmo. E vamos seguir, então, aqui pra finalizar, então, essa costura. Então, novamente, eu venho descendo, pulo um ponto e subo no outro, ó. E aqui nesses últimos pontinhos, pessoal, é necessário passar umas 2 vezes para que fique bem fixa aqui essa última costura, tá? Aqui eu já vou virar o meu trabalho, vamos ajustar, tá? Sempre temos que ajustar nossos ursinhos. E aqui a parte do focinho já está costurada. Eu já vou fazer o arremate dele e vamos dar início para a parte dos bracinhos e perninha. Bem, pessoal, vamos dar início. Primeiro aqui eu vou passar o passo a passo como se fosse um amigurumi, tá? Um ursinho mesmo de colocar no nicho ou deixar de enfeite em sua casa. Depois que nós terminarmos essa parte da costura, aí sim eu vou tratar sobre como fazer para deixar ele como aquele acessório de amarrar a cortina, tá bom? Então, primeiro aqui, nós vamos posicionar, pessoal, essa primeira patinha aqui, que é a patinha maior, que é o bracinho, tá? Que é aquela que nós mantemos 10 carreiras em ponto baixo. Nós temos que manter ela no mesmo rumo aqui da orelhinha. Então, ó, eu vou descer aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar certinho pra vocês, tá? Então, aqui, ó, no mesmo rumo da minha orelhinha, só que assim, ele fica no mesmo rumo, mas no meio, ó, essa parte aqui. Então, você vai olhar daqui de cima, ó, vai ficar dessa forma. Nós vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, quarta. Na quarta carreira, eu vou introduzir aqui a minha agulha e já vou pegar nos 2 pontinhos que eu tenho da carreira aqui do meu bracinho, ó.
Nesse primeiro ponto, o que que nós fazemos? 2 vezes passamos aqui, então, esse fio. Depois, nós já vamos vir aqui seguindo a mesma carreira, tá? Que é a 4ª carreira aqui, pessoal. Eu venho pegando sempre na patinha, nas 2 carreiras aqui da minha patinha, ó. E subindo aqui o meu fio. Aqui, pessoal, novamente falando, por conta da câmera, é muito complicado fazer essa parte aqui de costura para que vocês possam ver certinho como que vai ficando. Mas em casa, quando vocês forem fazer, vocês vão ver que não é tão difícil assim, tá? Então, cheguei aqui no meu último ponto. Eu peguei aqui aproximadamente, pessoal, 5 pontinhos, tá? E passo 2 vezes. Então, esse bracinho, ele já vai estar posto, ó. E você vai fazer essa mesma coisa de posicionar o bracinho, ó. Ele vai ficar no mesmo rumo da carreira, porque é a 4ª carreira aqui no rumo da sua orelhinha, tá? A parte agora do pezinho. Como eu quis fazer o meu ursinho para ficar sentado, então eu gosto de costurar ele de forma que fica arredondada, tá vendo? Aqui em cima a gente fechou, por quê? Era a parte do bracinho, não tem problema. Mas se eu fecho essa parte aqui de baixo, na hora de sentar ele não fica tão fofinho. Então, eu gosto de trabalhar ele dessa forma arredondada. Então, agora a gente vai passar, então, para essa parte da costura da perninha. Então, pessoal, agora para fazer a parte da costura aqui da minha perninha, eu gostaria de mostrar aqui para vocês que aqui eu já tenho uma peça, um lado já costurado, que nós não seguimos retinho aqui, então, o nosso bracinho. Veja que a minha perninha está posicionada um pouquinho à frente da costura aqui que eu tenho do meu bracinho, tá? Justamente para que essa perninha fique do lado de dentro aqui do meu trabalho. Então, eu vou vir do lado de cá. Nós vamos contar aqui, pessoal, 6 carreiras, vai ser na 7ª carreira, contando daqui de baixo pra cima, ó, que eu vou iniciar a minha costura. Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na minha 7ª carreira, eu já vou posicionar, então, aqui a minha agulha. Então, já vou prender aqui. E vou posicionar aqui, ó, o meu bracinho, para que ele fique atrás aqui, então, dessa perninha, ó. Então, aqui eu já sei que eu tô atrás dela, então, nós vamos vir aqui, pegando na pecinha dos 2, e vou passar 2 vezes no primeiro pontinho aqui, para que fique bem fixa. Então, seguindo essa mesma carreira aqui que eu tenho, eu vou pegar mais um pontinho, desculpa. Então, aqui agora, nós vamos subir as nossas carreiras, ó. Então, eu venho aqui no meu próximo ponto, vou pegar já na carreira aqui, e no próximo ponto da carreira de lá, ó. Faço vou para a próxima carreira, subindo, tá vendo, pessoal? Nós vamos subir aqui 3 carreiras. A nossa perninha, ela fica costurada em 3 carreiras, tá? Então, aqui... E sempre nós vamos tentar aí manter, então, que ela fique de forma arredondada, tá? Não fechando essa perninha. Então, venho aqui, pego, ó, 1, 2, 3, seguindo na mesma linha da carreira, ó. E aqui agora eu vou fechar, mas vocês estão vendo que aqui tá um pouquinho molinho, então nós precisamos colocar um pouquinho de enchimento. Depois de ter colocado então o nosso enchimento, pessoal, nós vamos seguir finalizando então essa costura. Sempre analisa, pessoal, se você vai precisar colocar ou não mais enchimento aí no seu bichinho, tá? Vamos lá. Cheguei aqui no meu último pontinho e eu vou passar 2 vezes aqui o meu fio. Então, essas costuras já estão prontas. Aqui agora, pessoal, eu vou passar, né, a sugestão para você que quer trabalhar com ele fazendo com prendedor de cortina,
tá? Então, vamos lá. Primeiramente, os bracinhos vocês deverão trabalhar, ao invés de 10 carreiras apenas, vocês vão trabalhar 50 carreiras, porque aquela parte do bracinho, que é a parte onde a gente usa para amarrar, tem que ficar bem grandinha, tá? E vocês não vão colocar enchimento em volta de todo esse bracinho. Vocês vão colocar somente aqui no início da sua mãozinha. Então, você já pode iniciar, vamos supor que você estava fazendo para puxador de cortina. Então, aqui nessa parte aqui do bracinho, você vai colocar o enchimento e depois você vai dar sequência aí mantendo ponto sobre ponto por aproximadamente 50 carreiras, tá? Então, cada bracinho terá 50 carreiras. Depois, naquela parte onde a gente mantém ponto sobre ponto, tá? Então, aqui na perninha, na verdade, a perninha será esse bracinho que a gente fez aqui do vídeo, tá? Ao invés de ter 6 carreiras mantendo ponto sobre ponto, serão no total de 10 carreiras. E como que eu fiz para amarrar, então, para fazer a costura do meu bracinho da minha perninha? Eu posicionei esse bracinho de frente aqui, o rostinho do meu ursinho, tá? Ele vai ficar aproximadamente aqui ao meio. Então, eu venho, coloco aqui, no rumo aqui desse olhinho, ó. Você vai descer e vai costurar o seu bracinho. Depois da sua perninha, você vai colocar um pouquinho mais à frente, no mesmo rumo aqui onde eu trabalhei essa perninha, tá, gente? Não tem problema. Você vai contar lá as 7 carreiras e vai trabalhar a costura aqui da sua perninha, tá? Só que, porém, tá vendo que a minha perninha aqui nós costuramos de forma arredondada? Na parte para fazer o ursinho, você vai juntar igual nós juntamos aqui. Então, lá tem um lado direito e tem um lado esquerdo. Então, quando você for fazer o outro lado, então esse bracinho vai ser o bracinho que vai determinar o lado do seu ursinho. Então, você vai colocar para o lado direito, puxando para o lado direito, e o outro você vai posicionar para o lado esquerdo, tá? Não é os detalhes da cabecinha que vai diferenciar o lado do seu ursinho, será exatamente o bracinho e a perninha, tá certo? Então, foi dessa forma que eu fiz os meus ursinhos de colocar na cortina, tá certo? Agora, nós vamos colocar o nosso rabinho. Bem, pessoal, vamos fazer aqui a costura do nosso rabinho e veja, pessoal, o que aconteceu comigo. Faltou um pouquinho para terminar o meu ursinho, esse ursinho vai ficar para mim, então não tenho problema de deixar a parte do rabinho com a tonalidade um pouquinho diferente, tá vendo? Mas se você comprar o novelinho aí de cor cinza, já com ele fechado, ele é o suficiente para fazer tanto o puxador de cortina, um amigurumi, né? Ou esse que nós fizemos aqui no vídeo, mas aqui no meu caso, pro meu azar, eu não tive a quantidade certinha, então eu adaptei aí o meu rabinho, ficou de cor diferente, tá? Mas esse ursinho, ele é meu, ele não é de um cliente. Se fosse de um cliente, claro que eu não poderia estar adicionando esse rabinho com a tonalidade tão diferente quanto está um para o outro, tá certo? Mas vamos lá que eu quero só passar a explicação para vocês mesmo de como colocar esse rabinho. Então, vamos lá, ó. Eu vou colocar esse rabinho, lembrando que aqui primeiro eu tô passando a explicação do amigurumi, tá? Então, nós vamos colocar ele aqui numa posição reta, tá? No rumo onde eu terminei aqui a minha última carreirinha da minha patinha, ó. Depois de colocar ele reto com o corpinho, nós vamos virar ele só um pouquinho. E vamos vir aqui, então, costurar esse rabinho no meu corpinho, ó. Vou seguir na mesma forma que nós costuramos as outras peças, tá? Eu venho aqui aplicando, então, esse rabinho. Mas, professora, e se eu estiver fazendo o puxador de cortina? Essa parte aqui, é claro, vai ficar a parte das perninhas. Então, onde que nós vamos colocar esse rabinho, se fosse o caso de eu estar fazendo aí o meu puxador de cortina? Então, olhando aqui pra frente, né? Nós vamos colocar esse rabinho, por exemplo, se os bracinhos estiver para o lado direito, você vai colocar ele aqui nesse cantinho aqui, ó, para que ele possa ficar aparente, tá? No mesmo rumo, só que nós vamos colocar ele na pontinha aqui da lateral da orelhinha, tá vendo? Então, de forma fechadinha, você vai costurar ele na lateral. Ah, mas e a posição do lado esquerdo? O bracinho vai estar posicionado para o lado de lá. Você vem nessa lateral e costura o seu rabinho na sua lateral,
tá certo? Bem, pessoal, então essa foi a nossa aula do nosso amigurumi guaxinim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Beijos e até a próxima!